Vamos para mais uma correção, dessa vez a correção da atividade 9. Vou ler aqui no livro e vocês podem estar acompanhando as questões. Questão 27. Identifique o conjunto numérico mais adequado para representar cada situação. Letra A. O número de uma casa. O número de uma casa sempre é um número positivo. Não existe uma casa com número -2, por exemplo. E nem existe uma casa com uma fração. Então, no caso aqui, o melhor conjunto para representar o número de uma casa é o conjunto dos números naturais. Letra B. A temperatura de uma substância. A temperatura de uma substância pode ser um número com vírgula, pode ser, por exemplo, 2,5 graus, -3 graus. Nesse caso aqui, o conjunto mais adequado para representar a temperatura de uma substância é o conjunto dos números racionais, pois pega todos os números negativos, positivos e também os fracionários e decimais. Agora, um andar de um prédio. Bem, o andar de um prédio, ele pode ser representado com um número positivo, se for para cima, e se for subterrâneo, com um número negativo. Então, conjunto dos números inteiros. E a altura de uma pessoa em metro, o melhor conjunto é o conjunto dos números racionais. Porque a pessoa pode ter, por exemplo, 1,55 m, ou seja, não é um número inteiro, portanto, conjunto dos números racionais. Agora a questão 28. Represente numa reta ordenada com os números racionais. Aí tem aqui os números 7/8, 9/4, -3/5, -7, -1,125. E aí nós temos que representar isso aqui numa reta. Primeiro vamos colocar aqui a nossa reta. No meio dela eu vou colocar aqui o 0. Daqui eu vou fazer aqui alguns tracinhos, todos com a mesma distância entre um e outro. Tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo. Daí, o que nós fazemos? O primeiro número que a gente vai colocar aqui é o -7, porque ele já está inteiro. -7, você vai ver aqui, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7. Ele fica bem aqui, o -7. Agora, vamos colocar o -1,125. É um número que fica entre o -1 e o -2, mais ou menos aqui. Aí a gente coloca aqui, -1,125. Agora, os outros números, como é fração, nós temos que dividir 7 por 8, aí a gente vê quanto é que dá. 7 dividido por 8 dá exatamente 0,875. Isso aqui é igual a 0,875. Aproximadamente 0,9. Onde é que fica 0,9? Bem pertinho do 1. Então, nós vamos colocar aqui um tracinho, uma setazinha para colocar a fração. 7/8. Agora, 9/4. Da mesma forma, você vai dividir 9 por 4, que dá exatamente 4,5. E 4,5 você vai fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4. É na metade entre o 4 e o 5. Opa, 9 dividido por 4, que conversa de 4,5. Rapaz, hoje eu tô errando demais. É 2,5. 1, 2, bem aqui na metade, entre o 2 e o 3. 9/4. E -3/5 é igual a 0,6. 0,6 fica um pouquinho depois que 0,5, mais ou menos bem aqui. Vou colocar 7 e vou colocar aqui
no caso negativo, bem aqui. Menos 3/5. E aqui está a nossa reta. Ela fica dessa forma aqui, com os números que estão aí. Voltando aqui para a questão 29. Na questão 29 diz o seguinte: encontre a fração geratriz dos seguintes números racionais. Na letra A nós temos dois números. Nós temos os números menos 10,11 e menos 10,010101 e assim vai. Uma dízima periódica. Nós vamos fazer separadamente. Primeiro para o primeiro valor aqui. Primeiro passo é igualar a x. X é igual a... O menos, pessoal, a gente só vai colocar no final, viu? Vamos deixar o menos para lá. No final a gente coloca ele. 10,111. Nós temos que isolar a nossa dízima aqui, o nosso período. No caso aqui, o período é 1, que se repete é 1. Então, nós vamos multiplicar ambos os membros da igualdade por 10. Multiplica por 10. Tanto o x quanto o número que está depois do igual. Então, x vezes 10 é 10x. Igual a 10,11 vezes 10 dá 101,11 e assim vai, um número infinito. Pronto, apenas multiplicando por 10, eu já passei o nosso período, que é 1 para antes da vírgula. Então, se eu já passei aqui, agora eu posso fazer a subtração. Eu vou subtrair quem? Eu vou subtrair a nossa segunda equação aqui, que nós encontramos, pela primeira aqui, ó. Então, vai ser 10x igual a 101,11 menos x, lembrando, ó, x abaixo de x, igual abaixo de igual. Aí eu boto aqui vírgula abaixo de vírgula. 10,111 e assim vai. Daí fazemos a subtração normal. 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0, vírgula. 1 menos 0, 1. 0 menos 1 não pode, fica 10 menos 1, 9. Repete o igual. 10x menos 1x, 9x. Ou seja, nós ficamos com 9x igual a 91. Logo, esse 9 passa dividindo. X é igual a 91. Esse zero aqui, pessoal, ele não faz diferença. Por isso que eu não estou contando. 91 sobre 9. E a nossa fração geratriz aqui é 91 dividido por 9. Se você fazer 91 por 9, dá exatamente 10,11. Assim, pessoal, falta só o menos. Como a gente não tinha utilizado no início, mas no final a gente coloca. Agora, o segundo número aqui, menos 10,010101. Então, nós fazemos o mesmo passo. Primeiro, nós vamos igualar ele a x. X é igual. Novamente, nós vamos deixar um menos para colocação no final. 10,010101 e reticências. Depois que nós fizermos isso, nós vamos multiplicar por 10, que é a nossa primeira equação. Multiplica por 10, ambos os membros. Então, x vezes 10, 10x, igual a 10,010101 vezes 10, fica 100,1010. Aí, pessoal, eu pergunto para vocês. Nesse caso aqui, o nosso período que está se repetindo lá no início é 010101. Ao multiplicar simplesmente por 10, 0,1 passou para antes da vírgula? Não, só passou o 0, falta o 1. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a nossa equação aqui, 1, e vamos multiplicar por 100. Daí, ó, nós pegamos a nossa equação 1, não a nossa equação 2 aqui, mas e sim a equação 1 e multiplica por 100. Multiplicamos os membros, então fica x vezes 100, vai ser 100x, e 10,010101 vezes 100 fica
1001,010101 e assim vai. Veja que agora, ao multiplicar por 100, o nosso período passou para antes da vírgula. Agora sim, nós podemos fazer a subtração de quem? Da equação 3 com a equação 1. Então, fica 100x igual a 1001,010101 menos x igual a 10,010101. Nunca esqueça, vírgula abaixo de vírgula, igual abaixo de igual. Daí a gente faz a subtração. Toda essa parte que está aqui depois da vírgula vai zerar. Aí nós ficamos só com 1001 menos 10, que é igual a 991. A igualdade repete. 100x menos x é igual a 99x. Então, nós ficamos com 99x igual a 991. Isolando o x, o 99 que está multiplicando passa dividindo. Então, é igual a 991 dividido por 99. Como lá no início o nosso número era negativo, essa fração aqui também é negativa. E a nossa segunda fração geratriz aqui é 991 dividido por 99. Por que geratriz? Porque se a gente fizer 991 dividido por 99, dá exatamente 10,010101. Agora vamos para a letra B. Letra B nós temos a primeira aqui dízima 1,333, cujo período aqui, o número que se repete infinitamente é 3. E temos também a dízima 1,53333, que novamente a dízima, que está se repetindo aqui o número, é 3. Nesse caso aqui, novamente, nós temos que encontrar a fração geratriz de cada um desses números. Então, vamos começar aqui pelo 1,333. Primeiro passo, vamos igualar x. X é igual a 1,333 e reticências. Agora, vamos multiplicar ambos os membros por 10 vezes 10. O nosso objetivo é passar a dízima, que é o 3, para antes da vírgula. X vezes 10, 10x, igual a 1,333 vezes 10 dá 13,333 e assim vai. Apenas multiplicando por 10, nós conseguimos passar o 3. Daí, agora, simplesmente eu já posso fazer a nossa subtração. De quem? Dessa segunda equação com a primeira aqui. Então, fica 10x igual a 13,333 menos x igual a 1,333 e assim vai. Se a gente observar aqui na subtração, essa parte aqui depois da vírgula, 3 menos 3, 3 menos 3 e 3 menos 3, zera. Então, eu nem vou botar o zero, eu vou só cortar. Aí, vou fazer 3 menos 1, 2. 1 eu repito, igual a 10x menos 1x, 9x. Então, nós ficamos com 9x igual a 12. Isolando o x, esse 9 está multiplicando, passa dividindo. X é igual a 12 dividido por 9. E essa é a nossa fração geratriz. Nesse caso aqui não precisa colocar menos porque o nosso número é positivo. E veja que eu posso simplificar o 12 e o 9 por 3, mas não há necessidade. Se você deixar dessa forma, está correto. Até porque se você fazer 12 dividido por 9, dá exatamente 1,3333. Essa é a nossa primeira fração geratriz. Agora vamos para a segunda, aqui do nosso segundo número. O nosso segundo número aqui é 1,53333,
Que no caso aqui, o período também é 3. Só que depois da vírgula, nós temos aqui, ó, um 5 também. Esse 5 não faz parte do período. O período é somente 3, que é um número que está se repetindo infinitamente. Então, o primeiro passo é sempre o mesmo. Igualar a x. X é igual a 1,5333 reticências. Essa é a nossa primeira equação. Depois disso, multiplicamos por 10. E o nosso período tem que ir para antes da vírgula, após multiplicar por 10. Se não, vamos continuar a multiplicar. Então, x vezes 10, 10x é igual a 1,5333 vezes 10 dá 15,333. E essa é a nossa segunda equação. Observando aqui a nossa segunda equação, o período 3 já foi para antes da vírgula? Não. Então, o que é que nós vamos ter que fazer? Novamente, pegar a nossa equação 1 aqui, ó, e multiplicar por 100. E assim vai, até isolar o 3. Multiplicando por 100, nós vamos ficar x vezes 100. 100x igual a 1,5333 vezes 100. 153,333. Pronto, essa é a terceira equação. Ao multiplicar por 100, o 3 já veio para antes da vírgula. Agora, pessoal, já que nós já passamos o nosso período para antes da vírgula, nós podemos fazer a subtração. Só que nesse caso aqui, pessoal, tem um detalhe. Nós não podemos fazer a terceira equação menos a primeira. Por quê? Porque na primeira equação, aqui depois da vírgula, nós não temos só o nosso período, que é o 3. Nós temos aqui um intrometido, que é o 5. Então, nós não podemos fazer. Nós só podemos fazer a subtração quando depois da vírgula só tem a dízima. Que nem aqui nas outras. Veja que nós fizemos aqui, ó, a segunda menos a primeira, porque a primeira só tinha a dízima. No caso da anterior também. Nesse caso aqui, eu não posso fazer a terceira equação menos a primeira, que é o x, por conta desse intrometido aqui. Então, eu vou fazer por quem? Eu vou fazer da terceira equação menos a segunda equação. Por quê? Porque aqui na segunda equação, ó, veja que depois da vírgula nós só temos 3. O 5 está antes. Então, nesse caso aqui vai ser a terceira equação menos a segunda equação. Então, fica 100x igual a 153,333 menos 10x igual a 15,333 reticências. Vamos fazer agora a nossa subtração. 333 menos 333 vai ser 0. Então, aqui, ó, nem vou colocar, vou só cortar. Agora, fazendo aqui, 153 menos 15 é 138. Repito, igual. 100x menos 10x sobram 90x. Daí, nós temos 90x igual a 138. Isolando o x, ele está multiplicando, o 90 passa dividindo. Então, fica 138 dividido por 90. Que também tem como simplificar por 6, mas eu vou deixar dessa forma. Então, a fração geratriz do número 1,53333 é igual a 138 sobre 90. E aqui nós finalizamos mais uma correção. Fiquem com Deus.